Movimento Nacional. Fim2medaordem.com. Ou para quem preferir, fim2medaordem.com.br. Visite nosso site www.fim2medaordem.com. Participe do nosso movimento site oficial www.fim2medaordem.com. Por favor, deixa seu like para nos motivar a trabalhar ainda mais pela nossa causa. Fim2medaordem.com. Participe você também dos nossos grupos do WhatsApp. O link do grupo está na descrição desse vídeo. O link do nosso grupo do WhatsApp está também em nosso site fim2medaordem.com. Participe você. Também inscreva-se em nosso canal do YouTube. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Veja agora mesmo a descrição deste vídeo. Siga-nos no Instagram, fim2medaordem.com.br. Visite agora mesmo no nosso site www.fim2medaordem.com. Inscreva-se também em nosso site. O link está na página do nosso site oficial do movimento, fim2medaordem.com. Fale conosco, diretoria@fim2medaordem.com. Concedo a palavra ao senhor Rubens Teixeira da Silva, professor da instituição, na Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus. Excelentíssimo senador Moca, presidente desta comissão, excelentíssimo senador Paim, excelentíssimos senadores e deputados que eventualmente possam estar aqui, eu eventualmente não os reconheça. Companheiros de mesa, eu vou ser breve para usar bem o meu tempo. A gente vive num país desigual, ninguém tem dúvida disso. Aliás, nós somos referências internacionais em sermos desiguais. Nós fomos o último país do continente americano a libertar os escravos. E nós temos ainda resquícios muito fortes. Então não basta dominar, tem que oprimir. Tem que humilhar, tem que dizer que o camarada é fraco, que a faculdade é fraca. Eu conheço bem desse assunto, vou narrar um pouquinho depois, porque eu estou me referindo a isso. Então, o presidente do Conselho Federal da OAB, livremente, sem solenidade, na revista Veja, do dia 14 de agosto de 2013, diz o seguinte: estamos vivendo uma roda viva, em que a faculdade finge que paga o professor finge que dá aula, e o aluno finge que aprende. Ok? O ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro e hoje presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos da OAB, do Conselho Federal, que é também presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, declarou em um dos seus artigos que a faculdade, abre aspas, caça-níqueis, fecha aspas. Na verdade, senhores, se é verdade que isso existe, estamos diante de quadrilhas no magistério jurídico. Quadrilhas que andam fingindo que estão ensinando os alunos e tirando deles dinheiro. Quadrilhas que fingem que ensinam, recebem salários por isso e não ensinam nada, enganam os alunos. Nessas quadrilhas, senhores, pode ser que haja advogados, provavelmente, sim, com certeza. Juízes, promotores, desembargadores, ministros de tribunais superiores. Enfim, o magistério jurídico está na lama, segundo essa declaração. E isso me envergonha e me assusta e me dá medo. Percebam que eu não estou tranquilo ao falar isso. Ora, eu sou também professor. E eu queria dizer para os senhores, se há uma quadrilha nesse sistema, não está no magistério jurídico. Fiquem certos disso. Da mesma forma que culpam os bacharéis por não passarem na prova, é a mesma coisa que culpar um deficiente físico, uma pessoa com necessidades especiais, que nasceu com deficiência, por ter nascido assim. Foram os bacharéis que aprovaram o curso no MEC. Foram os bacharéis que lecionaram e que fizeram as provas e corrigiram as suas próprias provas. Então, são os bacharéis que têm que provar que o MEC é honesto. São os bacharéis que têm que provar que as faculdades são honestas, que os professores são honestos. A inversão do direito da prova no direito brasileiro é para proteger o mais fraco do mais forte. Então é usado muito no direito consumidor, no direito ao trabalho. O consumidor é mais fraco em relação ao fornecedor. O trabalhador é mais fraco em relação à empresa. É o único caso no Brasil que eu conheço que o bacharel, um cidadão que confiou nas instituições do seu país, tem que provar que as instituições são honestas e que os professores são honestos. Isso, queridos, é uma extrema
extrema violência. Eu criei uma página na OAB chamada As Vítimas da OAB. Mais de 23 mil pessoas já curtiram essa página, senador Paim. Como pode? O Brasil é um país, conforme eu já falei, cheio de deficiência, mas é o nosso país. É o meu país. Eu vou lutar por ele. Eu vou lutar por esse país. Eu vim da pobreza extrema, senador Moca. Eu tenho as mãos marcadas porque eu trabalhei em obra como criança, lavei carro, vendi ferro velho. Meu pai ganhava menos de 2 salários mínimos e teve 6 filhos, pobreza extrema, porque era menos de 25% do salário mínimo por pessoa da família. Eu fui chamado de semi-idiota. Eu já fui humilhado um monte de vezes. Eu sei o que é isso. Eu fui desacreditado. E ó, eu fiz a prova da OAB e passei, tá certo? Como eu fiz doutorado em economia e direito ao mesmo tempo, e eu fiz a prova da OAB no 10º período, e eu passei, e minha tese de doutorado ganhou o Prêmio Tesouro Nacional, e minha monografia de direito também foi premiada, eu não tenho problemas com a prova da OAB. Tá certo? Eu estou falando é que é uma prova, eu não preciso dizer que é inconstitucional, porque eu escrevi uma carta de 50 páginas que Vossas Excelências receberam, explicando as razões pelas quais eu sou contra o exame da OAB. Graças a Deus, um irmão meu mais velho, que meus pais conseguiram formar 3º sargento do Exército, o Paulo Teixeira, ele pagou meus estudos quando ninguém acreditava em mim. Pagou muito caro, porque ele teve que me botar no colégio muito forte para alcançar o objetivo que eu queria. E eu fui para uma instituição chamada Exército Brasileiro. Lá, eu fiz 10 anos de cursos. Fiz Academia Militar das Agulhas Negras, saí oficial de infantaria. Fiz engenharia de fortificação e construção no IME. E fiz mestrado em engenharia nuclear. Nunca o Exército Brasileiro me discriminou. Nunca o Exército Brasileiro aviltou meus direitos. Saí de lá, através de um concurso público, e fui para o Banco Central. E até hoje tenho o carinho e o respeito da instituição. O Exército Brasileiro é uma referência na democracia. E eu gostaria que a OAB copiasse o Exército Brasileiro. Bem, eu tenho carteira da OAB, eu passei na prova. Não, senhores, eu não tenho, porque o então presidente da OAB, o senhor Vadir Damur, que é presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, pediu para eu não ter carteira. A alegação dele, que eu sou funcionário de carreira do Banco Central. Mas eu digo para os senhores que funcionários do Banco Central daqui de Brasília e do Rio de Janeiro têm carteiras, formados antes e depois de mim. Fui julgado em um dos julgamentos a portas fechadas. Não deram palavra ao meu advogado. Tive meus direitos violados dentro da OAB-RJ. Portanto, senador Paim, eu queria dizer para Vossa Excelência que eu concordo com o senhor, que vultos do passado construíram a credibilidade de hoje da OAB, mas os do presente, as pessoas do presente, estão destruindo a reputação que foi construída no passado. A OAB de hoje, eu não acredito ser a mesma do passado. No Exército, aprendi a defender o meu país, morrer pelo meu povo. Na OAB, eu percebo que se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Só para dizer para Vossa Excelência, está aqui, ó, 2 cópias do mesmo processo em que meus direitos foram violados. Não esqueçam minha carteira, só para exemplificar. 2 atas diferentes. Por essa aqui, tem um número de conselheiros. Por essa aqui tem outra. Se a ata mais recente for a verdadeira, eu não tinha direito a um recurso que a OAB acatou. 2 atas diferentes. Liguei para a OAB do Rio de Janeiro, pedi um advogado para procurar o doutor Felipe Santa Cruz, até hoje não responderam a ele. Eu mesmo liguei aqui para o Conselho Federal da OAB para a ouvidoria, nos dias, está aqui anotado, 7 de fevereiro e 18 de fevereiro. A OAB, a moça que me atendeu, como se fosse uma telemarketing, falava, o senhor tem que colocar por escrito. Mas eu quero falar com o senhor tem que colocar por escrito. Até hoje, senador Paim, a OAB não me respondeu. O que é isso aqui? Se foi um crime, se foi uma fraude no processo, se foi um erro. Isso é um absurdo. E ainda querem que eu acredite nessa instituição? Eu sou um brasileiro que tem meus direitos violados pela OAB. Por isso que eu estou aqui. E estou mais em defesa dos outros, que a minha carteira não faz a menor diferença para mim hoje. Só para que os senhores saibam. Bem, se o exame da OAB fosse necessário, era importante, senador Paim, senador Moca, que ele fosse aplicado pela OAB ou por uma instituição especializada para selecionar os desembargadores pelo 5º Constitucional. Porque para ser advogado, um profissional liberal que vai advogar, ninguém é obrigado a contratá-lo, tem uma prova. E para desembargador do 5º Constitucional, não tem. Estranho, não é? O cara vai julgar o meu processo. Eu não tenho como tirá-lo do meu processo, eu não quero o senhor porque eu sou veio pelo 5º. E não tem prova.
Pergunta para a OAB quais as razões dela e deles, né? As taxas da OAB, custo para a inscrição do exame da OAB é R$200. Para, por exemplo, analista da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é de R$60. Analista em energia nuclear, R$96. E analista de gestão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos é R$33,50. Por que R$200 o custo da OAB? Para juiz federal, que é uma prova complexa, R$190, mais barato que a OAB. A anuidade da OAB é R$841,59. A do CREA, que eu pago, R$413,21. Do CRC, R$443. E do CRA, R$312. Do CAL, Conselho dos Arquitetos, R$413,21. Por que tudo lá é mais caro? Por quê? Hein? Eu tenho essas dúvidas que me incomodam muito. A OAB faz insinuações que há advogado demais no mercado. Na minha cidade existem comunidades pobres que não tem um advogado. Direitos individuais são violados diariamente. Lá não tem direitos humanos. A OAB não vai lá, não defende os direitos humanos das pessoas pobres. Direitos humanos é quando tem mídia, é quando é pessoa rica, é quando é um artista, por exemplo, uma pessoa ilustre. Os pobres da minha cidade nem devem saber direito o que é a OAB. São milhões de pessoas assim no Brasil. Senhores, é angustiante. Tem muito bacharel querendo trabalhar. E tem competência. Eu contrataria. Porque prova não mede capacidade profissional. Senão, os engenheiros teriam notas nos seus diplomas. Os médicos... Qual é a nota do médico que cuida do coração dos senhores? Os senhores sabem? Nem eu. Ou seja, se nota fosse importante... Vossas Excelências certamente fariam uma lei para colocar a nota nos diplomas e na carteira. Senador Moca, muito obrigado pelo tempo que Vossa Excelência me concedeu. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação.